Vou ser honesto, provavelmente muita gente errou essa questão e vamos descobrir por quê. A questão aqui é 20 do Enem 2025, né? Nossa prova de linguagens. É, já começa aqui, né? Ó, quando a gente vai ver aqui a referência, né? Tá colocando aqui, ó, periódicos UF Bahia. Então, com certeza, né, é um ah, texto, né, extraído de algum artigo científico, de alguma produção científica. Então, a linguagem ela já fica mais rebuscada, já fica mais complexa, tá? Mas vamos ver aqui como é que a gente analisa essa questão. Questão 20. A característica fundamental no aprendizado das práticas rituais nos candomblés é o processo iniciático e participante. Durante o período de reclusão em terreiros ou rocas, o iniciado passa por uma série de ritos esotéricos, banhos rituais, raspagem da cabeça, etc. Ao mesmo tempo em que começa a adquirir um complexo código de símbolos materiais, substâncias, folhas, frutos, raízes, etc., e de gestos associados a um repertório linguístico específico das cerimônias que se desenrolam nos contextos sagrados em geral e em cada terreiro em particular. Esse repertório linguístico, genericamente chamado de língua de santo na Bahia, compreende uma terminologia religiosa operacional de caráter mágico-semântico e de aparente forma portuguesa, mas que repousa sobre sistemas lexicais de diferentes línguas africanas que provavelmente foram faladas no Brasil escravocrata, vindo a constituir uma língua ritual que se acredita pertencer à nação do Vodum, do Orixá ou do Inquice, e não a determinada nação africana política atual. Então aqui, gente, o que é muito comum, né? Os temas associados a negros, à cultura brasileira, as raízes, né, culturais do país, enfim. Então, o Enem ele é caracterizado por essa mistura, né, de, de temas, de assuntos, né? Então, é uma prova bastante diversificada. E aqui a gente tem um texto que vai tratar desse assunto, né? Então a gente percebe uma linguagem mais complexa. O aluno ele tem que ter mais atenção na hora de resolver essa questão de ler o texto de apoio, né? Principalmente porque o comando da questão aqui, ó, né? Ele vai fazer uma perguntinha que parece simples, mas com certeza dá nó em muita gente, né? Então aqui, ó, a língua de santo tem sua importância para o patrimônio linguístico brasileiro por... Então aqui a gente não está claro, né, no texto essa importância para o patrimônio linguístico brasileiro. A gente vai ter que voltar para o texto e, né, fazer essa dedução, né, deduzir isso a partir do texto de apoio. Então, a língua de santo tem sua importância para o patrimônio linguístico brasileiro por apresentar uma carga semântica mítica. Aí, cuidado que aqui tem, né, um pulo do gato, né, porque mítico tem a ver com mito. E aí você pode muitas vezes confundir mítico com místico, né? Então, o texto todo é sobre misticismo, né? Não está falando de mito, de histórias, né, contadas, enfim. O texto está tratando de uma iniciação religiosa de caráter místico. Muita atenção com as palavras, tá? Seria a alternativa B conservar elementos dos falares dos escravizados? Vamos seguir em frente. Seria a alternativa C resgatar expressões portuguesas do período colonial? Não, aqui ele não está falando de resgatar expressões portuguesas do período colonial. Seria a alternativa D decodificar o ritual religioso dos nossos antepassados? Então, a função,
né, dessa linguagem, dessa língua, né, de santo seria decodificada, ela serve para entender, né, o ritual religioso dos antepassados? Não. Né? Ela não está na função de decodificar, ela faz parte do ritual, mas a função dela não é decodificar, não é entender. Seria a alternativa favorecer a compreensão do léxico africano contemporâneo. Então, cuidado, né? Porque aqui está falando, ó, que essa língua, né, ela não pertence a determinada nação africana política atual, né? Então, é uma língua que tá muito mais conectada com esses rituais religiosos, né? Então, aqui o que sobra é a alternativa B. E essa alternativa B tá no texto, né? Aqui, ó, em especial nesse parágrafo aqui. Então, esse repertório linguístico compreende uma terminologia religiosa operacional de caráter mágico-semântico e de aparente forma portuguesa, né? Então, é uma forma portuguesa aparente, mas que repousa sobre sistemas lexicais de diferentes línguas africanas que provavelmente foram faladas no Brasil escravocrata, vindo a constituir uma língua ritual que se acredita pertencer à nação Vodun, do Orixá ou do Inquice. Então aqui ele conserva elementos dos falares dos escravizados. Por quê? Porque justamente está aqui, ó. Ele repousa em sistemas lexicais, né, sistemas de palavras de diferentes línguas africanas que provavelmente foram falados no Brasil escravocrata. Ou seja, aqui a gente tem o Brasil escravocrata, né? Então aqui o Brasil colônia, né, escravocrata. Certo? Aqui a gente tem os falares. Então, como a gente teve vários grupos, né, de povos africanos, né, essas línguas foram se misturando ao longo do processo até chegar no Brasil de hoje, né, e nós temos essa língua de santo, né, língua de santo, que justamente ela é essa mistura desses falares, né? Essa mistura. Então, a gente vai deduzir que ela conserva esses elementos, né? Mesmo que fragmentados, mas há, né, uma conservação desses elementos aqui. Então, o nosso gabarito aqui é B, tá certo? Então, fica esperto, porque questões como essa podem desafiar você na hora da prova e você pode ter muitos problemas. Então, ó, não tenham problemas com a prova de linguagem do Enem. É só me seguir para aprender mais sobre língua portuguesa, linguagens, redação e muitas coisas legais aí no mundo dos vestibulares. Valeu!